Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Câmara aprova a PEC que aumenta a proteção judicial para deputados e senadores. E Centrão articula voto secreto para abertura de processos. Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta hospitalar, mas laudo indica câncer de pele. Eduardo Bolsonaro assume liderança da minoria na Câmara dos Deputados para não perder mandato. Israel anuncia nova rota de fuga da cidade de Gaza e confirma a evacuação de mais de 250 mil pessoas. Idosa é presa com 11 mil pinos de cocaína no Rio de Janeiro. E ainda, as novidades da inteligência artificial. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto de uma proposta de emenda à Constituição que aumenta a proteção judicial para os deputados e senadores. O texto permite a parlamentares decidirem sobre a prisão de colegas em votação secreta. O texto aprovado na Câmara dos Deputados promove uma série de alterações em temas como medidas cautelares e foro privilegiado contra deputados, senadores e presidentes de partidos. O placar foi de 353 a 134 no primeiro turno. No segundo, a diferença foi parecida. Durante a madrugada de hoje, os deputados aprovaram um destaque que retirou da PEC a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de processos contra parlamentares. Agora, segundo o texto da PEC, antes de processar um parlamentar, o STF deverá pedir autorização à Câmara e ao Senado. Um levantamento mostra que entre 1988 e 2001 o Congresso protegeu os parlamentares e autorizou apenas um processo. Mas o texto vai enfrentar muita resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, já afirmou que o texto não passará pelo colegiado. Ele disse que não há 49 votos no Senado. Ainda sobre o texto, o senador do PSD afirmou que a proposta pode, futuramente, proteger integrantes de organizações criminosas que venham a se infiltrar na política. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar R$1 milhão em indenização por danos morais coletivos por racismo recreativo a um apoiador. O ex-presidente vai precisar pagar R$1 milhão por declarações públicas de preconceito, discriminação e intolerância contra pessoas negras. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região analisou uma ação civil após o Jair Bolsonaro fazer comentários associando o cabelo Black Power de um apoiador à sujeira. A terceira turma considerou que houve dano moral coletivo, ofensa a valores e interesses fundamentais de toda a sociedade. Rapidamente aqui, estou com um garoto aqui atrás, como é que é? Michael Sullivan, você é nome de artista, hein? Então, brincadeira minha, acho que até terceira vez que nos encontramos, lógico, foi fiz a brincadeira no cabelo dele, tem que fazer, pô, olha o cabelo dele. Se eu tivesse um cabelo desse aqui, minha mãe naquela época me cobria de pancada, né, cara? E naquele tempo nosso, era muito comum piolho. Pegou piolho já? Pegou piolho? Peguei. Eu já tive, além de já tive berne. Já tive berne, tá vendo? Esse eu não tive. Na decisão, o desembargador federal Rogério Favretto disse que a ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira que relaciona o cabelo Black Power a insetos que causam repulsa e a sujeira atinge a honra e dignidade das pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade dessa população. O apoiador de Bolsonaro, Michael Sullivan, publicou nas redes sociais manifestação contrária à decisão dos magistrados e afirmou que o ex-presidente tinha intimidade para brincar. Infelizmente, o Bolsonaro foi condenado a pagar uma multa de R$1 milhão por fazer brincadeira comigo, que sou amigo dele. O cara foi condenado por zoeira, por resenha com o próprio amigo. Onde esse país vai parar? Que vergonha dessa justiça! Pelo amor de Deus, cara! Onde esse país vai parar desse jeito? Imagina você que tem um amigo que é negro e você brinca com ele. Imagina se alguém grava isso e joga na internet, você tem que pagar R$1 milhão para o Estado por brincar com teu amigo. E ainda tem a criatividade de inventar um racismo recreativo. Pelo amor de Deus, que justiça é essa? Pensa comigo, bota a mão na consciência. O Bolsonaro está sendo condenado, foi condenado por brincar com um amigo, por brincar comigo. Imagina você aí,
Um simples cidadão comum, que brinca, que manda vídeo de zoeira pro teu amigo negro, zoando ele mesmo, faz piadinha, dá apelido pra ele. Imagina você no lugar do Bolsonaro agora, sendo condenado a pagar R$1 milhão. Você mesmo, que se declara de esquerda, que não gosta do Bolsonaro, que odeia o Bolsonaro, eu tenho certeza que você também brinca com o teu amigo negro. Bota a mão na consciência por 1 minuto. Seja sensato e honesto consigo mesmo. Você tem amigos negros que você brinca com ele normalmente, porque a amizade entre vocês é saudável e de zoeira e tá tudo certo, não tem problema. Ou seja, você não pode mais brincar com o teu amigo, que você pode ser multado por brincar com o teu amigo. Pensa comigo, pô. Pensa, reflita comigo. Aonde esse país vai parar? Esse processo já tinha sido arquivado, ele quando ele foi denunciado, foi julgado e absolvido. Do nada, simplesmente do nada, desarquivaram esse processo e multaram o Bolsonaro em questão de horas. Se você não entender que isso é uma perseguição em cima do Bolsonaro, eu já não sei te explicar mais o que significa a palavra perseguição nesse país. Vou repetir mais uma vez e repetirei quantas vezes for preciso. Não houve racismo naquela ocasião. Foi brincadeira entre amigos. Não existe essa porcaria de racismo recreativo. Para de inventar moda, para de conversa fiada. O Bolsonaro não foi e não é racista. Eu já falei isso no vídeo que eu postei anteriormente e torno a repetir. O que o Bolsonaro e a sua defesa precisar, pode contar comigo. Eu vou ajudar, porque isso é injustiça, isso é perseguição. Agora há pouco eu liguei para a defesa dele para entender melhor essa decisão aí e eu perguntei se não haveria possibilidade dessa multa ser paga para mim, que seria a suposta vítima, porque se esse recurso, esse valor fosse direcionado para minha conta, na hora eu devolveria esse valor de R$1 milhão para a conta do presidente Bolsonaro, na hora. Mas infelizmente não, né? Esse valor tem que ser destinado, será destinado para a União, que disseram que depois vão mandar para uma ONG para fazer propaganda de racismo. Pelo amor de Deus, ou conversa para boi dormir. O Ministério Público Federal também apontou discriminação institucional indireta exercida pela União, representada pela figura da presidência, em afronta aos princípios democráticos. O médico do ex-presidente Cláudio Birolini confirmou na tarde de hoje que exames identificaram 2 lesões compatíveis com câncer de pele em Jair Bolsonaro. Ele recebeu alta hospitalar após passar a noite em observação. Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília pouco depois da 1h da tarde. Ele estava internado desde a tarde de ontem, depois de apresentar crises de soluço, vômito e pressão alta. No último domingo, Bolsonaro passou por um procedimento médico para remover 8 lesões da pele. Na tarde desta quarta, o boletim médico disse que o material biológico indicou a presença de carcinoma de células escamosas in situ em 2 das 8 lesões removidas. Segundo o médico Cláudio Birolini, as lesões localizadas no tórax e em um dos braços do ex-presidente são precoces e demandam apenas de avaliação periódica. Apesar do resultado da biópsia, Bolsonaro não vai precisar passar por novos procedimentos cirúrgicos. O Partido Liberal indicou o deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara para liberar o parlamentar de um processo de cassação do mandato. Esse movimento vai permitir que Eduardo trabalhe remotamente. De acordo com parlamentares do partido, como líder, o Eduardo não teria obrigação de comparecer à Câmara para as sessões. O filho de Jair Bolsonaro mora desde março nos Estados Unidos, onde articula com integrantes do governo Donald Trump a aplicação de pressões sobre o Brasil em resposta ao julgamento do ex-presidente. Eduardo Bolsonaro vai substituir a deputada federal Caroline de Tone. Em contrapartida, a deputada será nomeada a primeira vice-líder da minoria, exercendo presencialmente a liderança. Ao nomear Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, o PL se baseou numa ata de uma reunião da mesa diretora da casa publicada no dia 5 de março de 2015. O documento diz que a mesa considerou, por unanimidade na ocasião, que ficam justificadas as ausências de registro de membros da mesa e líderes de partido, que, em razão da natureza de suas atribuições, não precisavam registrar presença. O líder do PT na casa, Lindbergh Farias, disse que há a possibilidade do partido judicializar o caso. Segundo ele, se houver concretização, o partido vai pedir no plenário e até na justiça contra essa isenção de faltas dos líderes da mesa.
Uma nova pesquisa Quest divulgada hoje mostrou que a desaprovação do governo Lula segue em 51%. Para Felipe Nunes, diretor da Quest, a recuperação da popularidade do governo Lula foi interrompida nesse mês. Outro destaque da pesquisa está entre os evangélicos. O presidente Lula é desaprovado por 61%. Foram ouvidos 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro e o nível de confiança é de 95%. O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que combate a adultização nas redes sociais. A cerimônia começou pouco depois das 5h30 da tarde no Palácio do Planalto. Quem abriu os discursos foi a ministra Gleisi Hoffmann. Ela elogiou o projeto e também agradeceu aos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Hugo Mota e Davi Alcolumbre não estiveram presentes no evento por conta dos trabalhos nas casas. A lei cria regras na tentativa de combater a adultização de crianças no mundo digital e plataformas específicas. Além disso, o texto estabelece obrigações aos provedores de serviços digitais, entre eles vinculação das redes sociais de crianças e adolescentes a um responsável e também a remoção de conteúdo considerado abusivo para este público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, politizou o evento e falou sobre a Big Tech, além de citar a forte concorrência externa. Mas o mundo digital, presidente, ele, de forma avassaladora, ele cresceu tanto e com mecanismos de concentração tão poderosos que a legislação não acompanhou o passo a passo da concentração de poder e dinheiro que esses grandes grupos econômicos, a economia digital mantém hoje. Então, é dever do Estado, repito, é dever do Estado regular um setor tão concentrado, impedindo práticas desleais e anticoncorrenciais que vão prejudicar os pequenos negócios, os médios negócios e, eu vou mais longe, até grandes negócios estão sendo prejudicados pela concentração desse poder multinacional, poder econômico multinacional, que muitas vezes impõe regras para as quais o Estado não está municiado a combater. Nós temos, no âmbito do Ministério da Justiça, o nosso CAD. Segundo o governo, o descumprimento das medidas pode levar a multas que vão de R$10 por usuário cadastrado até R$50 milhões. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os Estados Unidos já emitiram alguns vistos para a delegação brasileira que vai participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. O evento acontece na próxima semana. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que os Estados Unidos já emitiram alguns vistos para a delegação do Brasil, que deve participar da Assembleia Geral da ONU na próxima semana em Nova York. O atraso ocorre em um momento de tensão entre Brasília e Washington pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Já foram liberados alguns e os Estados Unidos, na condição de país sede da ONU, tem, pelo compromisso no acordo de sede, o compromisso de conceder esses vistos. Um dia antes, funcionários do Brasil e das Nações Unidas manifestaram sua estranheza por ainda não terem sido concedidos os vistos para parte da delegação brasileira. O ministro esteve nesta terça-feira no Rio de Janeiro para a cerimônia de assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, grupo formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Hoje damos um sinal claro de que, mesmo em um mundo marcado por tensões comerciais e pelo aumento do protecionismo, seguimos defensores do comércio internacional, fundado em regras como instrumento para elevar o crescimento econômico e a prosperidade de nossos povos. As conversas entre os dois blocos começaram em 2017 e 2 anos depois chegaram ao entendimento, que passou então para uma fase de revisão. Em julho, as negociações para o Acordo de Livre Comércio foram finalizadas durante uma cúpula semestral em Buenos Aires do Bloco Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. E a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, desembarca amanhã em Nova York. Ela vai participar da abertura da Assembleia Geral da ONU. Janja deve ficar hospedada na residência oficial do embaixador Sérgio Danesi, representante permanente do Brasil na ONU.
O espaço costuma receber autoridades brasileiras e é considerado um ponto estratégico da diplomacia nacional em Nova York. Os deslocamentos em agendas separadas da primeira-dama e do presidente representam um desafio adicional para a equipe que organiza as visitas. Em viagem a Bruxelas, na Bélgica, em 2023, para acompanhar o presidente Lula, por exemplo, Janja decidiu visitar a cidade de Bruges, a 96 quilômetros da capital, e levou diplomatas a organizar um esquema de segurança específico pelo desvio de roteiro. Até a próxima terça-feira, Janja deve participar de encontros paralelos ligados principalmente a temas sociais e de direitos das mulheres. Israel anunciou uma nova rota temporária para acelerar a fuga dos moradores da cidade de Gaza. Israel anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma nova rota de passagem temporária para permitir a fuga dos palestinos da cidade de Gaza. Na véspera, uma grande ofensiva terrestre foi iniciada para eliminar o movimento islamista Hamas. O exército israelense lançou na madrugada de terça-feira um bombardeio em larga escala contra a cidade de Gaza, enquanto suas tropas avançavam em direção ao centro da principal cidade do território palestino. Os militares afirmaram nesta quarta que abririam uma rota de passagem temporária na estrada Salah al-Din, que atravessa o centro da faixa de Gaza de norte a sul. Mas o corredor vai ficar aberto apenas por 48 horas, a partir do meio-dia local de quinta-feira. Segundo estimativas da ONU, quase 1 milhão de pessoas moravam no final de agosto no maior centro urbano do território palestino e em suas imediações. O exército israelense informou nesta quarta-feira que mais de 350 mil pessoas fugiram para o sul. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que 100 mil militares estão participando dos exercícios conjuntos com Belarus. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que 100 mil militares participam dos exercícios conjuntos Zapad com Belarus. Ele fez uma visita surpresa às manobras que ocorrem perto das fronteiras da OTAN. Minsk tinha anunciado antes que 7 mil militares estavam participando da fase bielorrussa dos exercícios, que foram observados por representantes das Forças Armadas dos Estados Unidos. O objetivo do exercício é desenvolver todos os elementos necessários para a proteção incondicional da soberania e da integridade territorial e repelir possíveis agressões contra o Estado da União. As manobras foram projetadas para simular a ocupação do corredor Suwałki, uma área estrategicamente importante na fronteira com a Polônia, que é o ponto de acesso mais curto ao enclave russo de Kaliningrado, no Báltico, a partir de Belarus. As manobras Zapad mantiveram os membros do leste da OTAN em alerta após a queda de drones russos na Polônia na semana passada, o que levou Varsóvia a fechar a fronteira do país com Belarus. O governo polonês afirmou que posicionaria cerca de 40 mil soldados perto da fronteira durante os exercícios. A Rússia alegou que, durante as manobras, ensaiou o lançamento de seu míssil hipersônico Zircon de uma fragata no Mar de Barents. Além disso, tudo é tecnologia moderna usada em operações de combate práticas, e os planos de treinamento são baseados na experiência adquirida durante a Operação Militar Especial. Índia, Irã, Bangladesh, Burkina Faso, Congo e Mali também participaram das manobras, que antes eram um exercício conjunto de Rússia e Belarus. Cerca de 200 mil militares participaram das manobras Zapad 2021, meses antes da invasão russa da Ucrânia. Donald Trump chegou ao Reino Unido para uma visita de Estado. Ao mesmo tempo, manifestantes voltaram a se mobilizar contra o presidente americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou ao lado da esposa Melania no Reino Unido, a convite do rei Charles III. O casal foi recebido com honras no aeroporto de Stansted, perto de Londres. O republicano se tornou o primeiro presidente americano a fazer 2 visitas de Estado ao país, após ter sido recebido anteriormente pela Rainha Elizabeth II durante seu último mandato em 2019. Trump e Melania seguiram direto para Winfield House, residência oficial do embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, na capital britânica. Na quarta-feira, o bilionário vai ser recebido por Charles III no Castelo de Windsor para um banquete luxuoso e um passeio de carruagem.
Desde cedo, ativistas se concentraram em frente à residência real para protestar contra a presença do presidente americano. Mais tarde, o grupo ativista Led by Donkeys, conduzidos por burros em livre tradução, projetou um vídeo com imagens de Trump ao lado do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein em uma torre do castelo. Dentro da residência da monarquia, manifestantes interromperam uma festa realizada pelo grupo Republicanos do Exterior. Os ativistas foram retirados do local enquanto gritavam: "Se vamos perfurar, quantos vamos matar?", fazendo referência a um bordão de Trump sobre exploração de petróleo. A expectativa é que os Estados Unidos e Reino Unido assinem uma série de acordos no valor de 10 bilhões de libras, mais de 72 bilhões de reais em projetos nucleares e tecnológicos. Já nesta terça, a Microsoft anunciou um investimento de 30 bilhões de dólares, cerca de 160 bilhões de reais no Reino Unido, metade deles em computação remota e inteligência artificial. Este compromisso é o mais importante de um conjunto de 31 bilhões de libras, 224 bilhões de reais em investimentos de empresas americanas em IA e tecnologias de ponta, anunciado pelo governo britânico por ocasião da visita de Trump. Mais cedo, o Google, outra gigante tecnológica americana, anunciou investimentos de quase 6,8 bilhões de dólares, 35 bilhões e meio de reais, em centros de dados e projetos de IA no Reino Unido ao longo de 2 anos. O principal suspeito do desaparecimento da britânica Madeleine McCann em Portugal foi libertado da prisão na Alemanha nesta quarta-feira. Ele cumpria a pena por estupro em um outro caso. O principal suspeito do desaparecimento da britânica Madeleine McCann em 2007 foi libertado da prisão na Alemanha nesta quarta-feira. Christian Bruckner cumpriu uma pena de 7 anos por estuprar uma americana de 72 anos em 2005, na região do Algarve, em Portugal, onde Maddie desapareceu. Promotores em Braunschweig o acusaram de estar por trás do desaparecimento de Maddie, um dos casos mais cobertos pela imprensa mundial e que gera interesse há anos. Mas a falta de provas conclusivas impediu as autoridades de indiciar Bruckner, que nega as acusações. Um promotor alemão que não conseguiu impedir a libertação expressou preocupação em entrevista recente à AFP sobre a libertação de um indivíduo considerado intrinsecamente perigoso. Maddie, então com 3 anos de idade, desapareceu do apartamento de férias da família na cidade de Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Apesar de uma extensa busca internacional e de várias pistas, nenhum vestígio dela foi encontrado e ninguém foi acusado pelo desaparecimento. Dezenas de milhares de pessoas marcharam no sul do Equador contra um projeto de mineração. Milhares de cidadãos marcharam em Cuenca, no sul do Equador, para protestar contra o projeto de mineração Loma Larga, promovido pela empresa canadense Dundee Precious Metals. Convocada com antecedência, a marcha defendeu o páramo de Quinsacocha, um ecossistema de montanha onde fica a principal reserva hídrica da cidade, diante da iminente atividade extrativista. O projeto Loma Larga se tornou um símbolo da tensão entre o desenvolvimento extrativista e a proteção ambiental. Não podemos permitir a mineração ilegal ou mesmo a legal. A água é vida, temos que protegê-la. Sabe, com a mineração, a água é contaminada e o páramo é danificado. Não à mineração. Não queremos que nossa sociedade e nossos filhos sejam afetados pela poluição. Esta é uma das maiores manifestações que o presidente Daniel Noboa já enfrentou, mesmo tendo declarado estado de exceção na terça-feira em 7 das 24 províncias do país, onde há focos de protestos contra a eliminação do subsídio ao diesel. O governo justificou o fim do subsídio como uma medida necessária para equilibrar as finanças públicas e redistribuir melhor os auxílios estatais. Na segunda-feira, caminhoneiros fecharam algumas estradas, que foram liberadas após intervenção policial, sem relatos de feridos ou mortos. A rodovia Pan-Americana Norte, na entrada de Quito, foi bloqueada na manhã de terça-feira com pedras e montes de terra colocados por manifestantes, contrários ao aumento do preço do diesel. O governo do Peru anunciou que 1.400 pessoas foram resgatadas perto de Machu Picchu. A região foi alvo de protestos e confrontos entre moradores e polícia. Autoridades peruanas informaram que resgataram cerca de 1.400 turistas retidos perto de Machu Picchu. Eles ficaram retidos devido a um protesto de moradores.
A ministra do Comércio Exterior e Turismo, Desilu Leon, anunciou que os visitantes foram levados à cidade de Cusco, a 110 quilômetros de distância da cidade inca. Viemos ontem, não conseguimos pegar o trem e foi horrível viajar a noite toda ontem. E hoje tivemos que ir a pé. Uma situação horrível. Mas acho que é o certo e importante fazer a greve aqui. As empresas recebem muito dinheiro dos turistas e as pessoas que trabalham aqui não recebem nada. Sofremos por isso, mas entendo perfeitamente. And so we have to suffer for it, okay, but I completely understand that. A alternativa que nos oferecem, que não é uma solução oferecida pela empresa, mas sim uma possibilidade disponível para nós como seres humanos livres, é caminhar até a hidrelétrica, que fica a 2 ou 3 horas de caminhada, e depois encontrar um ônibus ou algum outro meio de transporte independente. Mas isso é algo que temos que fazer por conta própria. O serviço ferroviário está interrompido desde segunda-feira devido a bloqueios de moradores que exigem que uma nova empresa assuma o transporte de ônibus da estação ferroviária para Machu Picchu, após o fim de uma concessão de 30 anos. Como resultado do protesto, pelo menos 2.300 visitantes ficaram retidos, 1.400 dos quais foram resgatados com a ajuda da polícia, que liberou a rota ferroviária até a meia-noite de segunda-feira. Patrimônio da humanidade, desde 1983, Machu Picchu recebe uma média de 4.500 visitantes, incluindo um alto número de estrangeiros. No próximo bloco, operação contra a expansão do Comando Vermelho prende dezenas de pessoas. E idosa é presa com 11 mil pinos de cocaína no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje mais uma fase da Operação Contenção para conter a expansão do Comando Vermelho. Até o fechamento da edição, 20 pessoas haviam sido presas. Segundo as investigações, Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Carlos Costa Neves, o Gardenal, integrantes da alta cúpula do Comando Vermelho, vêm coordenando a atuação de células armadas com o propósito de aumentar a influência territorial da organização criminosa. As investigações mostraram que o movimento abrange o Catiri e áreas como Campo Grande e Vila Kennedy, como ponto de apoio logístico e operacional. Além disso, os criminosos impõem toques de recolher, expulsam moradores das residências e instalam barricadas, a fim de dificultar a entrada das forças policiais. Em todas as etapas da Operação Contenção, pelo menos 50 suspeitos foram presos e 7 morreram em confronto. A Secretaria Municipal de Educação informa que na Vila Kennedy, 16 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais em curso. Já no Catiri, 8 escolas foram impactadas. E a família da carioca Larissa Ellen busca respostas sobre o desaparecimento da jovem após uma viagem para a Bélgica. Segundo familiares, Larissa viajou para trabalhar como garota de programa e desde a última quinta-feira não teve mais contato com ela. Larissa é garota de programa no Brasil, mas decidiu ir para a Europa depois de ouvir relatos de uma amiga. A mãe da jovem disse que essa amiga contou que estava com 2 carros na garagem. Segundo a mãe, Larissa estava ficando em apartamentos alugados, com outras meninas, mas não tinha endereço fixo. Segundo ela, a jovem mudava sempre de endereço porque estava ilegal no país. Marília Gabriela da Silva conta que falava com a prima quase todos os dias. Até que um dia, as ligações deixaram de ser atendidas e as mensagens começaram a ficar sem resposta. E na última quinta, a jovem fez uma rápida ligação para Marília, pedindo que a prima fosse buscá-la. Depois disso, a família não conseguiu mais contato com a jovem. Procurado, o Itamaraty respondeu que o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Bruxelas, presta assistência consular aos familiares da brasileira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o policial militar Renato César Guimarães Pina, de 42 anos, suspeito de matar a própria esposa, Chayene Araújo. A vítima deu entrada em um hospital da cidade em Maricá com um tiro na nuca. Chayene Araújo deu entrada em estado grave no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, levada pelo próprio marido, com um tiro na nuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela sofreu uma parada cardíaca na unidade e morreu. Segundo o delegado Williams Batista, responsável pelo caso, a ocorrência foi inicialmente registrada como um suposto acidente,
mas a análise da cena e os depoimentos de testemunhas revelaram um histórico de violência doméstica. O militar chegou a contar que a companheira teria pego a arma dele e acidentalmente atirado contra si mesma. De acordo com o delegado, o policial militar tinha o hábito de agredir a vítima, ameaçá-la com arma de fogo e até realizar disparos próximos a ela. Uma vizinha contou à polícia que ouviu gritos momentos antes do disparo. Além disso, a família de Chayenne entregou às autoridades imagens de câmeras de segurança de 2024, que mostram o sargento agredindo a companheira grávida. No vídeo, ele aparece dando um tapa e apontando a arma para o rosto dela. Chayenne deixou 2 filhos. Uma idosa de 60 anos foi presa na madrugada de hoje, transportando cerca de 11 mil pinos de cocaína na mala do carro, na zona norte do Rio. Durante a revista, os agentes encontraram 4 sacos de lixo no porta-malas, todos recheados com os pinos de cocaína. A motorista foi identificada como Claudenise Freire. A carga foi avaliada em cerca de R$150 mil e a idosa receberia R$500 para levar até São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Ela vai responder por tráfico de drogas. Um caminhão pegou fogo dentro da pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O princípio do incêndio foi controlado rapidamente pelos bombeiros no aeroporto e ninguém ficou ferido. De acordo com o aeroporto, não houve prejuízo nas operações. E a seguir, Google anuncia investimentos bilionários no Reino Unido. E ainda, as novidades da inteligência artificial. As Nações Unidas confirmaram que a camada de ozônio está se recuperando e que o buraco vai desaparecer completamente nas próximas décadas. Um boletim da Organização Meteorológica Mundial sustenta que o buraco na camada de ozônio situado sobre a Antártida está diminuindo. Em 2024, era menor em relação aos anos anteriores. A notícia da Agência das Nações Unidas é animadora para a saúde das populações e do planeta. O texto diz que a camada de ozônio deverá recuperar seus valores da década de 1980 em meados deste século. Isso significa a redução dos riscos de catarata e câncer de pele, assim como a degradação dos ecossistemas relacionada à exposição excessiva aos raios UV. A camada de ozônio estratosférico, que protege a Terra das radiações solares perigosas, está situada entre 11 e 40 quilômetros acima da superfície terrestre. Ela filtra os raios ultravioleta do Sol suscetíveis de provocar câncer, alterar o sistema imunológico e inclusive danificar o DNA dos seres vivos. Em meados da década de 1970, os clorofluorcarbonetos, antes muito utilizados em aerossóis e refrigeradores, foram identificados como os principais responsáveis pelo afinamento da camada de ozônio, causando buracos anuais, um dos quais especialmente grande sobre a Antártida. No entanto, nas últimas décadas, a cooperação mundial deu-lhe a oportunidade de se recuperar. Segundo a agência da ONU, a tendência observada em 2024 deve-se, em parte, a fatores atmosféricos naturais. Contudo, a organização considera que a tendência positiva observada a longo prazo reflete o sucesso da ação internacional. A startup francesa Net Zero, especializada na captura de carbono, anunciou a construção de uma nova fábrica no Brasil. A empresa afirma que o objetivo é aproveitar os resíduos de cana disponíveis em Minas Gerais. A startup francesa Net Zero anunciou a construção de uma nova fábrica de produção no Brasil. Com 4 unidades em solo brasileiro, a empresa é especializada na captura de carbono com o uso do biocarvão, um carvão à base de resíduos vegetais. A nova fábrica será construída em Campina Verde, no estado de Minas Gerais, e vai utilizar a cana-de-açúcar como insumo. As operações devem começar em fevereiro. De acordo com a startup, o objetivo é aproveitar resíduos de cana amplamente disponíveis na região para produzir o biocarvão, também chamado de biochar. O produto é considerado um meio promissor para capturar CO2 e regenerar os solos graças à sua porosidade. A unidade produzirá inicialmente cerca de 4.000 toneladas por ano de biocarvão, obtido através da queima dos resíduos vegetais em uma temperatura muito elevada.
O processo, conhecido como pirólise, permite extrair o carbono armazenado pelas plantas ao longo da vida e mantê-lo capturado para que não retorne à atmosfera e assim contribua para o aquecimento global. No Rio de Janeiro, 45 pessoas foram presas envolvidas com tráfico ilegal de animais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro resgatou centenas de animais na maior operação contra o tráfico ilegal de vida selvagem já realizada no Brasil. Dezenas de pessoas foram presas. E conseguimos prender até o momento 45 integrantes dessa organização criminosa e recuperar cerca de 600 a 700 animais silvestres, que serão restituídos à natureza. Aves como tucanos e araras, tartarugas, macacos estavam entre os animais resgatados e levados a um centro especializado para receber cuidados. A chamada Operação São Francisco, coordenada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ocorreu após um ano de investigação sobre a rede de tráfico de animais mais extensa do país. Essa representa a maior ação da história do nosso estado de combate ao tráfico de animais silvestres. E nós conseguimos um número histórico de apreensões e também de prisões. A organização criminosa teria operado supostamente por décadas, com alguns de seus membros encarregados da caça de animais selvagens em grande escala e outros do transporte deles para centros urbanos para venda. Um grupo se especializou em primatas, segundo a polícia. Caçavam, drogavam e vendiam macacos para outros integrantes da rede. De acordo com a investigação, a quadrilha também comercializava armas e munições que eram usadas para cometer outros crimes. O tráfico de vida selvagem é um grande desafio no Brasil, com uma estimativa de 38 milhões de animais retirados de seu habitat a cada ano, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. 90% desses animais morrem antes de chegar ao comprador final. E o grupo de tecnologia americano Google anunciou que vai investir quase 40 bilhões de reais em centros de dados e projetos de inteligência artificial no Reino Unido. O Google anunciou um investimento de mais de 6,79 bilhões de dólares, cerca de 36 bilhões de reais no Reino Unido. O aporte será destinado a centros de dados e projetos de inteligência artificial e ocorre no momento em que o presidente americano Donald Trump visita o país. Em um comunicado, a Big Tech informou que o valor irá financiar por 2 anos os gastos de investimento, pesquisa e desenvolvimento da empresa no país, incluindo o laboratório de IA Google DeepMind. Como parte da iniciativa, o Google criou um novo centro de dados em Waltham Cross, ao norte de Londres. A construção tem um valor estimado de $1 bilhão, financiado em parte pelo pacote anunciado. O Reino Unido recebe Trump nos próximos dias. De acordo com a imprensa britânica, o presidente americano visita o país acompanhado por grandes empresários de tecnologia e finanças. O magnata esteve oficialmente no Reino Unido em 2019, durante seu primeiro mandato. Na visita, são esperados mais anúncios de investimentos e a assinatura de um acordo de tecnologia com Londres. O governo britânico anunciou no domingo que vários bancos americanos vão investir mais de $1,3 bilhão no país, também devido à visita de Trump. A Organização Mundial do Comércio indicou nesta quarta-feira que a inteligência artificial pode aumentar o valor do comércio global em quase 40% até 2040. Esse ganho aconteceria graças à redução de custos e ao aumento da produtividade. A inteligência artificial pode aumentar em até 40% o valor do comércio global até 2040. A estimativa foi divulgada nesta quarta-feira pela Organização Mundial do Comércio, que atribui esse crescimento à maior produtividade e à diminuição de custos promovidas pela tecnologia. No último relatório anual sobre o comércio mundial, o organismo identificou a IA como um dos poucos pontos brilhantes em um sistema comercial global afetado por altas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos parceiros. A diretora da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou que a inteligência artificial tem um grande potencial para impulsionar o comércio ao remodelar a produção de bens e serviços.
Mas a inovação tecnológica também ameaça perturbar o mercado de trabalho. A falta de políticas adequadas poderia fazer com que os países de renda mais baixa perdessem oportunidades. Se as economias de menor renda não conseguirem cortar a lacuna digital, as projeções da Organização Mundial do Comércio limitam ao aumento de 8% nos seus benefícios até 2040, bem abaixo dos 14% estimados para as economias mais ricas. Mas se reduzirem a falha de infraestrutura digital em 50% e adotarem a IA de forma mais generalizada, podem igualar os ganhos. A OMC também destacou que os países estão aplicando mais restrições ao comércio de bens relacionados à IA. Em 2024, quase 500 restrições estavam em vigor, principalmente por parte de economias de renda média e alta, enquanto em 2012 havia apenas 130. Hoje tem Libertadores, o Palmeiras viajou para a Argentina e vai enfrentar o River Plate. Esse é o primeiro jogo das quartas de final. A bola rola às 9h30 da noite. Amanhã a gente traz todos os detalhes. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã às 7h estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.